Fala galera do YouTube, fazendo um outro vídeo aqui, né? Fiz falando sobre o JFET, agora vamos fazer um assunto rápido sobre o JFET. E agora fazer um vídeo aqui falando do MOSFET, né? Eu gravei o primeiro vídeo, mas já eu apaguei porque eu errei, esqueci de botar uma anotação, um daqueles gráficos lá, né? Aqueles gráficos de linha lá, eu esqueci de colocar uma letra ali e tentar justificar no próprio vídeo, né? Ali na descrição do vídeo é muito ruim. Então estou fazendo um novo vídeo. Então vamos lá. Bom, o nome MOSFET vem da abreviação de transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor, porque na sua construção o contato metálico do terminal de porta, né, é separado do substrato por uma camada isolante de dióxido de silício, SiO2. Por ter a porta isolada do substrato, a impedância de entrada do MOSFET é ainda maior que a do JFET, fazendo com que a corrente de porta seja praticamente nula. Bom, existem dois tipos de MOSFETs que serão estudados nesse vídeo, né? MOSFET de acumulação e MOSFET de depleção, tá? PL, tá? Depleção. Então vamos ver o MOSFET de acumulação. Então mostra aqui na figura, né, a construção e o símbolo do MOSFET de acumulação, né? Como pode ver aqui, né? Aqui no substrato, né? Temos aqui P, N, dreno, gate, source, né? Que são os painéis, o source chamado de fonte, né? O gate de porta e o dreno mesmo, tá? Então um é substrato B, nós temos aqui PNP e NPN. E aqui o símbolo, né? O símbolo mais conhecido é esse aqui, né? Que tem essa ligação aqui, esse curto aqui, né? Então o MOSFET mais conhecido de que esse símbolo aqui. Então nós estamos vendo aí, né, o aspecto construtivo e a simbologia do MOSFET de acumulação. Como se observa, o MOSFET pode apresentar o substrato disponível ou em curto-circuitado, como está aqui, né, inteiramente com terminal de fonte, né, source, como é mais comumente encontrado. Bom, tomando como exemplo o MOSFET canal N, aterrando o substrato P e aplicando uma tensão positiva à porta, surge um campo elétrico entre porta e substrato, que atrai para a região próxima à porta uma certa quantidade de elétrons. Se esse campo elétrico for suficientemente grande, a quantidade de elétrons atraídos será responsável pela formação de um canal ou uma ponte entre os terminais de dreno e fonte, né, como mostra aqui na figura que eu fiz aqui, né? Então aqui essa posição positiva aqui e aparecendo aqui as lacunas negativas aqui, né? Então o MOSFET de acumulação canal N com camada de inversão, tá? Embora o material próximo à porta seja do tipo P, cujos portadores são lacunas, o campo elétrico faz com que no canal os elétrons tornem-se majoritários, criando uma camada de inversão denominada de canal N, né? Com o aumento da tensão na porta, uma maior quantidade de elétrons é atraído, alargando o canal, diminuindo sua resistência e permitindo que circule uma corrente maior entre dreno e fonte, ou seja, entre dreno e source, né? Então, curva característica, né? Aqui na figura mostra as curvas de dreno, ID vezes PDS, e a curva de transferência, ID vezes VGS, né? Para um MOSFET de acumulação menos canal N, note que para VGS menor que VT, a corrente ID é praticamente zero, tá? A partir de VT, denominada tensão de limiar, né, o aumento de corrente é mais intenso, indicando a diminuição da resistência entre dreno e fonte. Normalmente se encontra MOSFET com especificação de VT de 1 a 4 volts. Então temos aqui, né, o gráfico aí da curva de dreno, as curvas de dreno, e aqui a curva de transferência, né? Eu tinha esquecido de colocar essa indicação aqui, VT, tá? Então essa é a curva característica do MOSFET de acumulação canal N. Polarização. Bom, a polarização do MOSFET de acumulação pode ser realizada da mesma forma que no JFET, utilizando VGS constante ou a polarização por divisor de tensão na porta. A autopolarização não pode ser utilizada, pois ela impõe uma tensão reversa na junção porta-fonte, o que é inviável neste caso. Pode-se ainda utilizar um outro método de polarização específico para o MOSFET de acumulação, chamado de polarização por realimentação de dreno, né? Então a polarização por realimentação de dreno é o seguinte:
nesse tipo de polarização, acrescenta-se um resistor RG entre dreno e porta, como mostra aqui na figura. Aqui, ó, RG, entre dreno e gate, dreno e porta. Tá? Então, é polarização por realimentação de dreno. Como IG é praticamente zero, não há queda de tensão sobre RG, e portanto VGS é igual a VDS. O resistor RG faz a realimentação do circuito da seguinte forma. Ele faz a realimentação do circuito da seguinte forma. Se por qualquer motivo ID aumentar, se por qualquer motivo ID aumentar, VDS diminui e, por consequência, VGS diminui, forçando a diminuição de ID e estabilizando o circuito, Então, deu para entender, Se por qualquer motivo ID aumentar, VDS diminui e, por consequência, VGS diminui também, forçando a diminuição do ID e estabilizando o circuito. O inconveniente desse tipo de polarização é o fato de que os pontos quiescentes estão limitados à curva em que VDSQ igual a VGSQ, como indica na figura a seguir aqui, ó. Tá? Nessa curva aqui, ó. Tá? Então, aí mostra aí a curva para VDSQ igual a VGSQ. Porém, a polarização de um MOSFET torna-se bastante simples, pois definindo o ponto quiescente, basta calcular RD segundo a expressão, que eu vou mostrar agora para vocês. A expressão é RD igual a VDD menos VDSQ sobre IDQ, tá? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, determinar RD e a potência dissipada pelo MOSFET, vamos botar aqui o BST70A, polarizado com realimentação de dreno. O dado do MOSFET: IDQ igual a 150 mA, VGSQ igual a 3,5 volts e PD max igual a 1 watts, tá? Então, na característica então desse nosso MOSFET, BST70A como exemplo, como determinar o valor de RD. Como VSQ igual a VGSQ de 3,5 volts, então RD igual a VDD menos VDSQ sobre IDQ, que é igual a 15 volts da fonte, menos 3,5 volts potencial aqui, sobre 0,15 ampere, que é o 150 mA, igual a 77 ômega, valor comercial 82 ômega. Então ficou estabelecido o valor de RD. Potência dele, PD, para fazer o cálculo segundo a lei do ômega, VDSQ vezes IDQ, ou seja, a tensão vezes a corrente aqui, que é igual a 3,5 vezes 0,15 ampere. 3,5 volts vezes 0,15 ampere, que é igual a 525 miliwatts. Portanto, PD é menor que PD max, como pode ver aqui. E falando do MOSFET de depressão, tá? Vamos ver aqui. Bom, o MOSFET de depressão. Nesse dispositivo existe um canal na região abaixo do dióxido de silício, com o mesmo tipo de dopagem das regiões de dreno e fonte. A concentração de dopantes no canal é um pouco menor que nas regiões de dreno e fonte. Quando eu falo fonte é source, tá? Conforme está esquematizado, a figura, eu não vou fazer a figura que é o mesmo lá da primeira página, do caderno que eu mostrei aqui. A construção, substrato B, substrato B, as portas, P e N, então é a mesma figura. Tá? E o símbolo também, do canal N e canal P. Então já usa como símbolo aquelas figuras, tá bom? São os mesmos, tá? São os mesmos, mostrar são os mesmos. São a mesma figura inicial, que é aquela construção, canal P e canal N, e os símbolos, tá? São os mesmos, O aspecto construtivo e a simbologia do MOSFET é o mesmo. Então, continuando, assim como no MOSFET de acumulação, no MOSFET de depressão é possível ter ou não disponível os terminais de substrato. Tomando-se como exemplo o MOSFET canal N, com VGS igual a zero, o dispositivo permite a passagem de corrente entre dreno e fonte, visto que já existe um canal formado. Ao aplicar-se uma tensão negativa à porta VGS menor que zero, surge um campo elétrico que atrai para a região próxima à porta uma certa quantidade de lacunas. Como a corrente no substrato tipo N é formada por elétrons, portadores majoritários, essa região de lacuna cria uma camada de depressão que aumenta a resistência do canal, como mostra aqui na figura que eu dando exemplo aqui. Nós temos aí aumento da resistência do canal, tá?
E aqui a redução da resistência no canal. Dá para ver que é totalmente inverso. Tá? Menos, mais. E aqui mais e menos. Tá? Então temos aí o MOSFET na depressão canal N. Tá? Aplicando-se uma tensão positiva à porta, VGS maior que zero, surge um campo elétrico que atrai para essa região uma certa quantidade de elétrons. O efeito desse fenômeno é semelhante a uma dopagem maior nessa região, o que reduz a resistência do canal, como se vê, né? Como se vê aí na figura B, né? Nessa figura B, vamos chamar de figura B, né? A redução da resistência do canal. Curva característica, bom. Aqui nessa figura mostra as curvas de dreno, ID vezes VDS, e a curva de transferência, ID vezes VDS, né? Transferência, né? Curva de transferência, ID vezes VGS. Para um MOSFET de depressão canal N, note-se que para VGS menor ou igual a zero, ele funciona como um MOSFET de acumulação, mas com corrente inicial maior que zero, IDSS, né? Veja bem, esse dispositivo funciona de modo semelhante ao JFET. E para VGS, se eu repetir aqui, que eu acho que eu fiz confusão aqui, peraí. Aqui mostra a curva de dreno ID vezes VDS e a curva de transferência ID vezes VGS. Para um MOSFET de depressão canal N, note que para VGS menor ou igual a zero, esse dispositivo funciona de modo semelhante ao JFET. Tá? É isso que eu quis explicar. E para VGS maior que zero, ele funciona como um MOSFET de acumulação, mas com corrente inicial maior que zero, IDSS. Tá? Então nós vemos aqui a curva de dreno, tá? Aqui a parte de depressão e aqui a parte de acumulação, tá? VGS igual a zero. E aqui nós vemos a curva de transferência, tá? Depressão, VGS menor que zero, acumulação, VGS maior que zero, VP, IDSS, pegando bem na curva, e assim vai, tá? Então é a curva característica do MOSFET de depressão canal N. A curva de transferência é um trecho de parábola que tem como equação a mesma empregada para o JFET, tá? Ou seja, ID igual a IDSS vezes 1 menos VGS sobre VP elevado a 2 aqui. A polarização, bom, todos os métodos de polarização utilizados para o JFET são válidas para o MOSFET de depressão, inclusive o de autopolarização. Porém, dadas as suas características, pode-se utilizar um processo especial denominado de polarização com VGS igual a zero. Então, a polarização VGS igual a zero. Vamos ver a figura a seguir. Bom, aqui mostra o circuito, né, a polarização com VGS igual a zero. Aqui mostra o circuito de polarização com VGS igual a zero para o MOSFET de depressão. Tá? Então, polarização VGS igual a zero. Tá? Esse tipo de polarização fixa o ponto quiescente em VGSQ igual a zero e IDQ igual a IDSS. Como RG é utilizado apenas para ajustar a impedância de entrada para realizar a polarização do MOSFET, passa a calcular RD segundo a expressão mostrada aqui no lado. RD igual a VDD menos VDSQ sobre IDSS. Uma vantagem nesse tipo de polarização é que o ponto quiescente estará sempre no meio da curva, portanto é naturalmente um ponto ótimo, né? Vamos dizer assim. Outra vantagem é a facilidade de encontrar os parâmetros quiescentes dos manuais técnicos, né? O IDSS sempre é fornecido no datasheet. Então vamos dar um exemplo aqui. Determinar RD para o MOSFET tipo o BSD 254 polarizado com VGS igual a zero, e os dados são os seguintes: IDSS igual a 100 mA e VDSQ igual a 3 volts, tá? Então estamos aqui, vamos determinar esse RD aqui. Esse aqui é o MOSFET. Vamos determinar o RD. RD igual a VDD menos VDSQ sobre IDSS. Trocando em números, é igual a 15 volts menos 3 volts potencial, 15 volts da fonte, menos 3 volts sobre 0,1 ampere, ou seja, 100 mA. Igual a 120 ômega vai ser o nosso RD, determinado o nosso RD, para esse circuito aí, tá?
A proteção de porta, né, que é o gate. Tanto o MOSFET de acumulação como o de depressão possuem uma camada isolante de SiO2, perdão, muito fina, na ordem de 0,1 micro, né? Portanto, essa camada pode ser facilmente destruída por um campo elétrico, criado por sobretensão entre porta e substrato. Assim, alguns cuidados especiais devem ser tomados no manuseio desse dispositivo, visto que o simples toque com a mão, dependendo, né, pode danificá-lo devido ao dispositivo de carga estática em seus terminais. Por isso, alguns MOSFETs possuem o diodo de proteção embutido entre porta e substrato, a fim de torná-lo mais imune a esse tipo de problema. Então agora vocês já estão sabendo o motivo de ter um diodo embutido dentro do MOSFET, que a gente vê nos símbolos aí da datasheet, para proteger de uma estática da nossa mão, do manuseio. Então isso, depois a gente vai continuar com um vídeo ainda falando de MOSFETs, tá? Vamos ver aplicações de MOSFETs na eletrônica. Isso aí, TecTed Eletrônica, deixa o joinha, até a próxima.